A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A ideia errada sobre Deus faz com que tenhamos uma ideia errada sobre o ser humano. Vamos aprender com o Padre Léo. Vou dizer uma coisa a vocês. Do ponto de vista que nós estamos meditando nesse acampamento, o comunismo fez menos mal ao mundo. Porque quando o comunismo, embora o comunismo, o materialismo dialético é absolutamente contrária à ação do Espírito Santo, e isso está muito claro em todos os documentos da igreja, mas a longo prazo fez menos mal. Por quê? Quando o comunismo proibiu a religião, gerou um movimento de resistência. Por exemplo, o Papa João Paulo II é fruto dessa resistência. O Papa João Paulo, para poder estudar no seminário, teve que estudar escondido, porque era proibido. Quando se é proibido, cria-se uma resistência e gesta-se, forja-se cristãos de têmpera, da têmpera de João Paulo, por exemplo, de Faustina Kowalska, por exemplo, de Maximiliano Kolbe, outro exemplo. Agora, o capitalismo selvagem não é contrário a Deus. Os governos dos países capitalistas selvagens, feito a América Latina, o Brasil, os Estados Unidos e muitos dos países europeus, eles não falaram nada contra Deus. Inclusive deixaram escrever o nome de Deus. No dólar está escrito: Deus seja louvado. Baixa essa faixa aí que vai estar atrapalhando. Deus seja louvado. O hino da Inglaterra começa: Deus salve a rainha. No dinheiro brasileiro está escrito: Deus seja louvado. No Congresso brasileiro tem lá um crucifixo enorme lá no fundo. Nas câmaras dos deputados europeus tem lá um crucifixo de enfeite. Fala-se em nome de Deus, usa-se o nome de Deus, mas ensina-se um Deus que não é Pai, um Deus que não tem o rosto da alegria, um Deus que não ama, um Deus que permite a guerra, um Deus que permite a morte. E hoje, gente, esse é o maior mal para o mundo moderno. O ser humano moderno, que começou indiferente a Deus, não, Deus não representa nada em nossa vida, Deus não interfere em nossas leis. Olha bem aqui no Brasil, no Congresso Nacional, quando mostra na televisão o Congresso, você vê o crucifixo enorme lá, e as leis que eles estão gestando. Inclusive outro dia um dos ministros falava, o ministro não, o responsável pela prevenção da AIDS no Brasil, quando defendia o programa de distribuição de preservativos, ele falou: nesse campo da luta contra a AIDS, nós não temos que dar ouvido para religião nenhuma. Falou recente. Então começa assim, com Deus que me é indiferente. Quando a gente se satisfaz, quando nos interessa, nós usamos o nome de Deus. Mas dessa indiferença
nasce a hostilidade. É o que hoje nós vemos no jovem europeu, no jovem japonês e em muitos dos nossos jovens brasileiros. Uma hostilidade a Deus. Deus virou um obstáculo. Aquilo que os grandes ateus, Nietzsche, Freud, Feuerbach, Simone de Beauvoir, Karl Marx, tantos outros ateus falavam, a morte de Deus. A morte de Deus, na verdade, gerou a morte do homem. A morte do ser humano. E aí entra essa segunda parte que eu dizia de manhã que iria falar com vocês hoje à tarde. Não conhecendo o rosto de Deus, nós também desconhecemos o rosto das pessoas. Que visão horrorosa, que visão medonha que hoje o mundo tem do ser humano. É o ser humano coisificado. Sabe a grande doença que o ser humano vive? Eu já falava um pouquinho hoje de manhã. Tem a ver com a incapacidade de amar. Porque não amando Deus, não descobrindo o rosto de Deus, não se encontrando em Deus, como é que eu vou amar de modo correto a imagem e semelhança de Deus que é o outro? Não confere com o original. Eu não conheço o original. A ideia que eu tenho de Deus é errada. Então eu passo a ter uma ideia errada da pessoa, do ser humano. E é um ser humano que agora eu uso enquanto me interessa. É um ser humano que eu coisifico. Deus é bom o tempo todo, para sempre Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, para sempre Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, para sempre Ele é bom. Deus é bom o tempo todo, para sempre Ele é bom. Eu escolhi a parte melhor, estar aos pés do Mestre. E mesmo se vier algum dia mau, escolho declarar que Deus é bom o tempo todo, para sempre Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, para sempre Ele é bom. Mesmo sem merecermos, por nós Ele nasceu para nos salvar. Ele deixa o rebanho só pra me resgatar, e eu não posso me calar. Deus é bom o tempo todo, para sempre Ele é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, para sempre Ele é bom. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia.
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos diz algo estranho. Ele está quase que confessando a sua incapacidade de nos ensinar as coisas. Ou seja, por mais que ele tente ensinar, nós não vamos compreender. Nós precisamos do Espírito Santo. Vejam, isso é, digamos assim, impressionante. Por quê? Porque se existe um bom professor, se existe algum ser humano que pode ensinar algo a alguém, é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Eu acho que nenhum marqueteiro, nenhum orador, nenhum pedagogo teria técnicas e teria recursos tão extraordinariamente elevados que nosso Senhor não tivesse. Então, Jesus verdadeiramente é o mestre dos mestres. Mas se Ele, que é o nosso grande mestre, que passou 3 anos tentando ensinar aos discípulos as coisas, não conseguiu ensinar, quem irá ensinar? Veja, aqui Jesus está revelando uma realidade que nós contemplamos nos evangelhos, que os discípulos, quando se encontraram com Jesus, creram, compreenderam, mas tudo aquilo tinha um limite, tudo aquilo tinha uma barreira. Por quê? Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Era necessário que Jesus morresse, ressuscitasse, subisse aos céus para de lá enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo em nossos corações é Ele quem irá acender esta luz que permite que nós enxerguemos a verdade de Deus. Vejam, meus queridos, aqui é algo que é importantíssimo para a nossa vida cristã e uma coisa que tem consequências muito práticas. Os discípulos, os apóstolos ali, antes da ressurreição, da paixão e ressurreição de Jesus, eles já tinham fé, tá? Já tinham fé, mas aquela fé não era uma realidade penetrante. Eles não tinham ainda, né, recebido o Espírito Santo que lhes daria a capacidade de compreender profundamente. É por isso que quando a gente vai ler os evangelhos, né, a gente vê que existe uma compreensão dos apóstolos pré-pascal e uma compreensão pós-pascal. Os historiadores, cientistas e exegetas modernos, mais modernistas do que modernos, eles criaram uma distinção. Eles notaram que tem essa diferença e disseram, tá vendo? São duas coisas. Uma coisa é o Jesus histórico, o Jesus que viveu aqui na Terra antes de morrer. Até ali é Jesus de verdade. Aí depois que Jesus morreu, aí veio o Cristo da fé, ou seja, veio uma invenção.
uma cavilação da comunidade primitiva que de repente inventou que Cristo ressuscitou e caiu na mitologia, inventaram um mito. Estão vendo a astúcia do diabo? Eles acham que o Jesus histórico era simplesmente um homem que pregou a vinda do reino, morreu injustiçado, ponto e acabou. E agora vem o Cristo da fé ressuscitado, mas tudo isso é muito mito. Nada disso. Nós que temos fé e fé verdadeira, nós enxergamos sim um descompasso entre a visão dos apóstolos antes da Páscoa e a visão dos apóstolos depois da Páscoa. Mas esse descompasso se dá não porque o Jesus mudou. Eu tenho um Jesus verdadeiro histórico de um lado e um Cristo inventado do outro lado. Não. É porque os apóstolos, embora tivessem o mesmo Jesus, pré e pós-pascal, não eram capazes de compreender porque não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Assim também nós. Se você não recebe o Espírito Santo no batismo, na crisma, e sobretudo não recebe o Espírito Santo nos atos de fé que você faz na vida de oração, o seu contato com Jesus vai ser sempre de um personagem histórico morto no passado. Mas se você recebe o Espírito Santo, você então compreende. Ele está vivo. E de fé em fé, você irá prescrutar os mistérios de Deus e conhecer o Cristo na sua intimidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vós sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois o amor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor, vós sois a graça benfazeja que nos irmana no Senhor. Divino Espírito, descei, os corações vinde inflamar e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar, e as nossas almas preparar para o que Deus nos quer falar. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, em nossas almas acendei o amor de Jesus.
sobre nós, ó Senhor. A nós descer divina luz, e alabaê. Vem com a tua graça, vem com teu amor, Senhor. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O respeito à vida humana. O testemunho da história sagrada. Números 2259 e 2260. A Escritura, no relato do assassinato de Abel por seu irmão Caim, revela desde o começo da história humana a presença da cólera e da cobiça no homem, consequências do pecado original. O homem se tornou inimigo de seu semelhante. Deus expressa a atrocidade deste fratricídio. Que fizeste? Ouço o sangue de teu irmão no solo clamar por mim. Agora és maldito e expulso do solo fértil que abriu a boca para receber de tua mão o sangue de teu irmão. A aliança entre Deus e a humanidade está cheia de lembranças do dom divino da vida humana e da violência assassina do homem. Pedirei contas do sangue de cada um de vós. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá seu sangue derramado, pois à imagem de Deus o homem foi feito. O Antigo Testamento sempre considerou o sangue como um sinal sagrado da vida. A necessidade deste ensinamento é para todos os tempos. Onde estará aquele que eu concebi? Confiei aos cuidados teus e agora não está aqui. Onde andará o que um dia se descuidou? Acaso os erros que cometeu são maiores que os teus? Onde se esconde aquele que foi difamado? Não pudeste limpar ao menos seu nome. Olha, sou eu, se ele sofre, sou eu. Falam de mim, pois seu rosto é o meu. Como receberás o sol no outro dia? A luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verás sua imagem, até que consoles o meu coração. Onde está o teu irmão? Como estará aquele que adoeceu quando a enfermidade chegou? Teu compromisso acabou.
casa, novamente responderás: acaso sou eu, o seu guarda? Braços fortes te dei pra levantá-lo, meu amor eu te dei pra aliviar a dor que ele enfrentou por querer e não ser fiel, mas igual a ti ele espera o céu. Receberás o sol no outro dia, a luz te lembrará o semblante dele. Em cada manhã verá sua imagem, está o teu irmão? O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 28 de maio, nós recordamos São Germano de Paris. Ele nasceu no ano de 496, numa cidade francesa, e a sua família não o queria muito bem. Sua mãe tentou abortá-lo, não conseguiu. Mais tarde, a sua tia tentou dar-lhe veneno para que ele morresse, mas também se confundiram com as taças e ele não tomou a taça envenenada. Diante dessas circunstâncias, Germano, já disposto a seguir a Deus e não olhar para tantas repulsas que ele teve na sua família, ele então se tornou monge sacerdote no ano de 531. Passado pouco tempo como sacerdote e monge, ele já foi nomeado abade daquele mosteiro. Porém, ele era muito austero, de coração simples, desapegado, e trazia toda esta austeridade para o mosteiro. Os outros monges não gostaram, porque ele de fato vivia com seriedade a sua vocação. Então logo ele deixou de ser abade e permaneceu como um bom monge de coração aberto e humilde. Mais tarde, ele foi nomeado bispo de Paris no ano de 555. E agora, como bispo, era um verdadeiro pai da caridade, um homem disposto a amar até as últimas consequências e sempre vivendo com simplicidade e austeridade. Conta-se uma história que ele, ao ver um pobre, estava frio em Paris, ele tirou todo o seu manto, colocou sobre o pobre e ficou apenas com uma túnica. Ele se dispunha a passar frio para aquecer a pessoa necessitada. E este foi um fato, dentre tantos outros fatos, que mostravam que ele não se importava com o que tinha,
para si. Ele não era egoísta, pelo contrário, trazia no coração toda a disposição para partilhar e servir. Este foi então o bispo de Paris, São Germano. Peçamos hoje a sua intercessão, para que também nós sejamos aquecidos em nosso coração pela chama da caridade divina e que saibamos amar como Jesus amou e também sejamos nós humildes e simples em nossa vida. Rezemos com você e por você, pedindo a intercessão de São Germano. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Germano de Paris, animado de ardente caridade e de fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Que por suas preces alcancemos segundo a vontade de Deus o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Germano de Paris, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus supera tudo. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus supera tudo. Mesmo diante dos problemas, se a dor te faz desanimar, saiba caminhar com Ele, vale a pena. O amor de Deus tudo vai superar. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus supera tudo. O amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus supera tudo. E se vierem tempestades, o mundo
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. No Antigo Testamento, Javé manifesta a superabundância do seu amor de muitos modos e em inúmeras circunstâncias. Em Maria, no alvorecer do Novo Testamento, a gratuidade da misericórdia divina atinge o grau supremo. Nela, a predileção de Deus testemunhada ao povo eleito e, em particular, aos humildes e aos pobres, atinge o seu ápice. Alimentada pela palavra do Senhor e pela experiência dos santos, a Igreja exorta os crentes a dirigirem o olhar para a Mãe do Redentor e a sentirem-se como ela, amados por Deus. Convida-os a compartilhar da sua humildade e pobreza, a fim de que, seguindo o seu exemplo e graças à sua intercessão, possam perseverar na graça divina que santifica e transforma os corações. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Que honra é para mim chamar de minha mãe, a mãe do meu Deus, do meu Salvador. Ensina-me, ó Mãe, a caminhar na luz, seguindo os passos de Jesus. Aquele que tudo criou, te escolheu, você não vacilou. Trouxe ao mundo o autor da vida, de ti nasceu Jesus. Ensina-me a dizer o sim e aceitar os planos do Senhor. Ó Mãe querida, és para mim exemplo de amor. Que honra para mim chamar de minha mãe, a mãe do meu Deus, do meu Salvador. Ensina